Muitas das vezes nós oramos e achamos que já entregamos. Não, entregar não é somente orar. Não é ficar de braços cruzados esperando algo acontecer. Entregar, às vezes, envolve ação. Mas ação debaixo de uma direção. Amém? Eu queria convidar o pastor Carlos, ele estará ministrando uma palavra de Deus ao nosso coração nessa manhã. Eu queria que você louvasse a Deus com suas palmas pela vida do pastor Carlos. Amém? Aleluia. Pastor Carlos, que bênção. Nós estamos aqui preparados, né, para receber essa palavra e que o Senhor possa usá-lo poderosamente em nome de Jesus. Amém? Paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida dos irmãos. É sempre uma alegria poder estar aqui compartilhando daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Aleluia. Deus é muito bom. Tem sido tão bom nas nossas vidas, né? E nós não podemos deixar de glorificar e exaltar o nome dEle. Já sem perca de tempo, eu gostaria de te convidar para uma leitura na Palavra de Deus, no capítulo 20 do livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 1. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Capítulo 20, do segundo livro das Crônicas, a partir do verso 1. Nesta manhã, nós vamos nos alimentar da palavra de Deus, com uma mensagem que tem por título: Como superar o medo diante das adversidades. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus, Deus nosso, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti,
pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permites que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, ou da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, e levita dos filhos de Asaf. E disse, dá ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Aleluia! Parai, estáis em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia! Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Até aqui nós vamos falando e vamos lendo. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, acompanhando, não é? Você vai aproveitar melhor aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no nosso coração. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pela sua bondade, pela sua fidelidade e pelo seu amor. Te agradecemos, Deus, pelo cuidado do Senhor para com o seu povo, pelo cuidado do Senhor com aqueles que te buscam. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, neste momento, acabamos de ler a sua palavra. Nós louvamos, adoramos ao Senhor pela palavra que o Senhor tem nos dado. Deus, neste momento que acabamos de ler esta palavra, eu creio que o teu Espírito já falou aos nossos corações, que o teu Espírito já tocou em vidas neste lugar. Mas Deus, eu quero neste momento pedir a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre a minha boca, Senhor Deus, para que eu possa ser fiel àquilo que o Senhor quer falar nesta manhã, ao que o Senhor quer fazer neste lugar. Deus, usa-me com poder e com graça, usa-me com autoridade, com sabedoria, Senhor, para que eu possa neste momento, ó Deus, tocar os corações, trazer, Senhor Deus, a direção do teu Espírito, ó Deus, para as vidas que nesta manhã
hão de me ouvir neste lugar, Senhor Deus, e até mesmo, Senhor Deus, em outros lugares, através, Senhor Deus, da internet, através das redes sociais, que o Teu Espírito toque agora cada coração, cada mente, ó Deus, e age, Senhor Deus, trazendo paz, tranquilidade e esperança, Senhor. É o pedido que eu te faço no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Como anunciei antes da leitura, o título desta palavra, desta mensagem: como superar o medo diante das adversidades. Amém? As adversidades, elas nos ameaçam. Somos ameaçados pelas adversidades. E a ameaça, ela nos intimida. Quando nós somos ameaçados, nós ficamos com medo. E muitas das vezes, diante da ameaça que nós sofremos, de forma tão simples, o nosso coração absorve primeiramente uma certeza de que vamos ser destruídos, de que vamos ser abatidos, de que vamos ser vencidos. Isso naturalmente acontece. Qualquer ameaça que nós enfrentamos. Lembramos do profeta Elias, depois de vencer os 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Acera. Quando Jezabel fez uma ameaça, ele tremeu, ele ficou com medo. Por quê? Porque o que ele teve, a mensagem que ele recebeu naturalmente, é que Jezabel poderia destruí-lo. E ele ficou com medo. Então, quando nós somos ameaçados, a primeira coisa que vem à nossa mente é que algo de ruim vai acontecer. Mas, amados, isso porque nós somos pequenos, somos limitados. Mas foi o que aconteceu aqui com Josafá. Ele foi ameaçado, porque estava chegando em Jerusalém uma coalizão de pessoas ou nações que vinham para destruir Jerusalém, para atacar Jerusalém, para destruir e para dominar Judá. E este medo agora que estava no coração de Josafá. Esta foi a primeira mensagem que ele recebeu. Ele ficou com medo. Medo porque estava inseguro diante daquela situação. E esse medo, essa ameaça que gerou medo, que gera medo nos nossos corações, nos deixa apavorados, nos deixa angustiados, nos deixa, às vezes, até doente. Por quê? Porque nós somos ameaçados. Nós estamos sendo ameaçados. O medo gera essas coisas. Mas Josafá é um homem que conhecia Deus. Um homem que sabia quem era Deus. Josafá foi um rei descendente de Davi. Ele estava muito perto de Davi. Era um rei filho do rei Asa. Homens que tinham tido experiências com Deus. Eu digo perto de Davi o seguinte, porque ele não fazia muito tempo, a história de Davi ainda estava muito recente na família. E ele era um descendente.
E ele tinha na sua mente a certeza de quem era Deus. Josafá, ele reinou durante 25 anos em Judá. E nesses 25 anos, ele foi um rei que teve um relacionamento com Deus. É bem verdade que teve algumas coisas no seu reinado, ou durante o seu reinado, algumas alianças que ele fez com alguns reis, tipo o rei Acabe e outro, que não foi muito bom. Mas isso é natural. Um homem, ele não é perfeito. E ele ali no reinado, ele reina, e Josafá, quando ele assume o reinado, ele tem 35 anos de idade. E durante esse reinado dele, ele é tido nos anais da história como um bom rei. Por aquilo que ele fez, por aquilo que ele realizou. Era um grande administrador. Era um homem que criou as fortalezas, criou as cidades de provisão, melhorou o exército, tomou medidas a fim de que o povo melhorasse o seu relacionamento com Deus. Ele era preocupado com o relacionamento que o povo tinha com Deus. Enviou levitas com livros da lei por todo a Judá para ensinar o povo a respeito da lei. Mas esse homem, diante de todas essas coisas, um homem poderoso, um homem que tinha um bom exército, mas ele se depara diante de uma situação que lhe causa medo. Josafá se tornou a nação de Israel uma nação tão forte, tão poderosa, que os vizinhos, que as nações vizinhas, vinham para ele, trazendo presentes, vinham para ele, trazendo palavras de ânimo, mas ele estava agora com medo. E a palavra de Deus diz no verso 32 desse capítulo, diz assim: ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, quer dizer, seguiu o exemplo de seu pai, e não desviou deles, fez o que o Senhor aprova. Foi um excelente rei para Judá, mas estava agora diante de uma situação que lhe causava medo. Mas Josafá, ele parou diante daquela situação e ficou com medo, apavorado, gritando, reclamando? Não foi essa a atitude de Josafá. E não deve ser esta a atitude de um homem, de uma mulher de Deus, de alguém que conhece a Deus. As ameaças virão, o medo virá. Enfrentamos todos os dias situações que nos causam pavor e nos causam medo. Mas nós não podemos ficar nesta situação de medo, apavorados e reclamando o que Josafá fez. Josafá, ele tomou algumas decisões, algumas atitudes. E nós vamos aprender com 3 atitudes de Josafá. 3 delas nós vamos tirar para nós hoje como exemplo para nossa vida, para os nossos dias. Então hoje nós vamos aprender com as 3 atitudes de Josafá que levou ele a superar o medo. Amém? Quem sabe você está aqui hoje, entrou aqui hoje com medo de algo que está por vir, algo que está para acontecer, uma notícia ruim que você recebeu, um diagnóstico médico que você recebeu.
Quem sabe uma carta que veio para você, uma intimação, e que te trouxe medo e pavor, e às vezes você entrou aqui nesta manhã com esse sentimento de medo, dizendo: olha, eu vou hoje na igreja, eu vou hoje ao culto, mas eu estou com o coração temeroso, porque eu fui ameaçado desta forma, e eu acredito que eu vou ser derrotado, que isto vai acontecer, e você está com esse sentimento de derrota. Mas hoje nós vamos aprender como vencer esse sentimento e ter a certeza da nossa vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem sabe você já viu Deus fazer tanta coisa na sua vida, você já testemunhou, já ouviu Deus, já ouviu pessoas contando, mas de repente, diante de uma situação pequena e simples, você fica com medo. Nós ficamos apavorados, mas logo vem ao nosso coração a lembrança de que nós temos um Deus. Josafá, já no final do seu reinado, ele então enfrenta essa dificuldade. Ele é ameaçado. Ele recebe essa notícia de que esta coalizão, essas pessoas essas nações, esse povo, os moabitas, os amonitas, os edonitas, vêm contra ele. Ele recebe isso. Mas eu quero dizer, não ficou só nesta, pastor Ricardo. A ameaça não ficou só dizendo: olha, os inimigos virão. Mas não, está chegando. Já chegou. Eles estavam onde? Eles estavam em Engedi. Engedi fica menos de 80 quilômetros de Jerusalém. Isso é apavorante. Isso significa que Josafá foi pego de surpresa. Eles estavam, em poucas horas, Jerusalém podia ser invadida. Em poucas horas os inimigos poderiam atacar, e Josafá não tinha muito tempo. Era poucas horas. Um exército, ele viaja rapidamente, 80 quilômetros, não é nada. É pouco mais do que daqui na metade do caminho de Uberaba. Não é nada para um exército que vem para atacar. E Josafá então foi pego de surpresa. Ao ouvir esta notícia, ele foi ameaçado. E a primeira atitude de Josafá não foi chorar, não foi espernear, não foi sair correndo para um lado ou para o outro e contando para as pessoas o que estava acontecendo. A primeira atitude de Josafá foi buscar ao Senhor. Glória a Deus. O verso 3 diz assim: então Josafá temeu. E o temer aqui, ele ficou com medo. Ele temeu. E pôs-se a buscar ao Senhor. Então a primeira coisa, pôs-se buscar ao Senhor. Ele buscou ao Senhor. O rei agora, ele sentiu ameaçado porque ele estava diante de um fato, diante de uma situação que ele não tinha muito o que fazer. Quase nada. E às vezes nós nos deparamos com situações que nós não podemos fazer nada. Que não tem o que fazer. Que não há, por mais que a gente tenha recurso, por mais que a gente tenha algo que a gente não tem como fazer. Quando você, por exemplo, vê um parente seu lá internado no UTI.
No ano de 2012, nós passamos por uma situação terrível, em 79 e em 2012. Em 79, meu pai, ele sofreu um acidente a caminho de casa, da igreja para casa. Ele bateu o carro e teve um traumatismo craniano. Eu acabei de falar com ele na porta da igreja e saí com os jovens para o monte. Nós íamos orar no monte, junto com o pastor da igreja. Nós estávamos indo para o monte, mas não deu certo, nós voltamos para casa. Quando voltamos, e ao chegar em casa eu percebi que meu pai não tinha chegado. Logo eu peguei uma bicicleta e fui atrás dele. Encontrei o carro dele batido numa parede e outro carro dentro de uma loja. Procurei ali, a Polícia Civil estava lá, eu procurei, eles não deram muita informação e eu volto para casa desesperado. Eu não sei o que tinha acontecido. Naquela época não tinha celular, mas eu cheguei, no meio do caminho, eu encontrei com o pastor que estava vindo da minha casa, ali perto do Sesc. Eu encontrei com ele e alguns jovens da igreja parados ali, assustados, e disseram: olha, seu pai teve um acidente, foi para o hospital. Tinha algumas irmãs com ele, umas velhinhas que ele dava carona, e eu procurei saber, e as irmãs, não, o pastor levou elas em casa, elas estão em casa. Minha mãe esse dia não estava com ele. Aí eu disse: eu quero ir lá. Aí ele falou assim: olha, ó, a orientação que o pastor deu é que você vá para casa e que amanhã ele vai de manhã na sua casa e te leva lá no hospital. Eu falei: mas meu pai, é coisa grave? Não, vai para casa. E fui. Quando eu cheguei em casa, minha mãe ainda não tinha recebido a notícia, eu não sabia o que falar, meu irmão estava lá, eu não sabia o que falar. E eu vou no outro dia de manhã no hospital e encontro meu pai no UTI. 48 anos, eu tinha 18 anos na época, e eu vi meu pai no UTI. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Nada. Não há nada que eu possa fazer. Não há nada. Ele já havia passado por uma cirurgia. Eu estava ali sem poder fazer nada. E todos os dias eu ia ali e via ele naquela situação sem poder fazer nada. No último dia, numa quinta-feira, era um feriado, no dia 15 de novembro. Eu cheguei ali e eu encontrei um dos meus tios, que é avô do Flávio. O Flávio é aqui da igreja. Não sei se o Flávio está por aí. Encontrei um dos meus tios. Ele disse o seguinte, que é irmão do meu pai. Ele disse: olha, o seu pai está muito ruim, está muito mal, e entrou numa situação que provavelmente não tem recurso. Isso é uma notícia, queridos, que quem já passou por isso sabe o que é isso, mas quem não passou, você não sabe o sentimento que a gente tem de impotência. Em 2012, isso voltou a repetir com minha mãe. E nós íamos todos os dias para a porta do hospital municipal orar por ela. Entrava lá, via ela entubada e tal, e não podia fazer nada. Isso é um sentimento a gente tem um sentimento de impotência, de não poder fazer nada. Quem sabe, amados, nós passamos por esse momento, e aí a gente fica assim: o que eu posso fazer? Só quem sabe dizer é quem já passou por situações como essa. E quem sabe você está passando numa situação como esta, de não poder fazer nada por alguém, mas por você mesmo, situação que às vezes você já não sabe mais como fazer, que direção tomar. E Josafá estava aqui numa situação em que ele não sabia
qual a direção tomar, o que deveria fazer. Não tinha muito tempo para fazer nada, então ele clamou ao Senhor. Aleluia! Ele buscou ao Senhor. Aleluia! Deuteronômio 4:29 diz assim: então dali buscarás ao Senhor e o acharás quando buscar de todo o vosso coração, de toda a tua alma. E Josafá buscou ao Senhor, ele não correu atrás de ninguém, ele foi atrás de Deus, ele buscou ao Senhor, ele não fez nenhum estardalhaço diante daquela situação, ele não ficou gritando, ele não rasgou as suas vestes, mas ele buscou ao Senhor. A primeira coisa a fazer, amados, é clamar a Deus, é buscar ao Senhor. E em seguida, depois de ter buscado ao Senhor, eu creio que o coração dele deu uma aliviada. Então ele apregoou um jejum nacional. Mas a primeira coisa que ele fez é buscar ao Senhor. Diante de uma situação de risco, de perigo, o natural nosso é fazer tudo aquilo, é pensar em todas as possibilidades. A gente pensa em tudo. Pensa no dinheiro, pensa, eu não tenho dinheiro. Pensa em outras coisas, procura recurso, liga para um amigo, pede socorro. Só quando esgota tudo que a gente... Deus, vou orar. Mas Josafá não fez isso. Ele não correu atrás dos amigos, ele não correu atrás dos vizinhos, ele não foi, ele não procurou conselheiros, ele foi, primeiro lugar, primeiro passo dele foi Deus. Amém? Então, amados, quando vier, quando bater, ou se você está passando por uma situação de aflição, a primeira pessoa que você deve recorrer é a Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer é buscar a Deus. Josafá temeu. Ficou com medo. É natural ficar com medo. É natural ter medo. É natural pensar que chegar e entender que você está impossibilitado. Que você não há nada que você não pode fazer nada, isso é natural. Mas não é natural ficar pensando assim. Porque quem conhece a Deus sabe aonde tem solução e recurso para o problema. É em Deus. É em Deus, aleluia. A primeira atitude dele foi buscar a Deus. A segunda atitude, nós encontramos no verso de número 6, que ele diz assim: e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Glória a Deus. É o Senhor que domina as pessoas, é o Senhor que domina todas as gentes, é o Senhor que domina. A força e o poder está nas suas mãos. A força e o poder está em ti. E é no Senhor que eu confio. Eu realmente não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Tu podes, Senhor. O Senhor pode. Aleluia. Glória a Deus. Na tua mão há força e poder.
E quando ele diz na tua mão há força e poder, ele demonstra através da sua palavra, da sua verbalização. Quando ele verbaliza isso, ele está dizendo: eu dependo único e exclusivamente do Senhor, só do Senhor. Ele declara sua dependência em Deus. Ele declara sua confiança em Deus. Mas está bom? Não, não está bom. Muitas das vezes nós ficamos só com a declaração de que cremos em Deus, que confiamos em Deus, de que a nossa confiança está nele, mas nós não entregamos a nossa causa nas mãos do Senhor. Salmo 37, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 25, verso 1 diz assim: aquele que confia no Senhor serão como os montes de Sião, ou como o monte de Sião que não se abala, firme, permanece para sempre. Aleluia, aquele que confia no Senhor. Uma pessoa que confia no Senhor, ele não confia na sua sabedoria, ele não confia na sua riqueza, ele não confia na sua retidão. Ah, mas eu sou uma pessoa reta, eu sou uma pessoa honesta. Não, ele não confia nas suas habilidades, ele confia em Deus. E por isso que ele entrega o seu caminho ao Senhor, entrega as suas preocupações ao Senhor. E entregar não é somente orar. Muitas das vezes nós oramos e achamos que já entregamos. Não, entregar não é somente orar. Não é ficar de braços cruzados esperando algo acontecer. Entregar, às vezes, envolve ação. Mas ação debaixo de uma direção. Amém? Ação debaixo de uma direção. Precisamos ser dirigidos. É diferente quando nós agimos sem uma direção, nós fazemos qualquer coisa. Nós fazemos aquilo que vem no coração, ou aquilo que ou corremos, ou fugimos, ou enfrentamos de qualquer jeito, sem nenhum preparo, sem nada. Mas agir debaixo da direção de Deus. Quando tomamos decisões fora da orientação de Deus, fazemos o que não era para fazer. Mas quando nós tomamos a direção e agimos conforme Deus orienta, aleluia, aí nós somos vitoriosos no Senhor. Glória a Deus. Você ora a respeito de algo, mas abra os ouvidos para ouvir o que Deus vai te orientar, o que Deus vai falar com você, o que Deus vai falar para você fazer. É para ficar quieto ou é para avançar? É para ir, é para ficar, é para voltar, não é para fazer nada, como no caso aqui. Mas ele disse: vocês vão lá, desce lá, e vocês, os inimigos vocês vão encontrar com eles, mas quando estiver diante deles, não faça nada. Porque eu vou fazer, a guerra é minha. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Vai ao encontro do inimigo. Foi o que Deus disse para Josafá: vai enfrentar o inimigo. Mas quando chegar diante deles, vocês param. Agora imagina o inimigo vendo Josafá, está vindo, o inimigo já começa a ficar preocupado. Porque eles não vão mais pegar Josafá de surpresa. Josafá foi avisado, alguém avisou para Josafá. E ele vem,
E quando o exército vem com aquele exército poderoso, mas não faz nada, para. Imagina o inimigo de lá e o exército de Josafá de cá, parado sem fazer nada. E eles pensaram, às vezes o inimigo pensou, ficou doido. O que esse povo já causou um reboliço no meio deles, já causou no meio dos inimigos lá um desespero, já causou algo ali no meio dos inimigos. O que esse povo está pensando? Certamente eles estão acreditando em um dos deuses. Exatamente, ele estava crendo e sendo dirigido pelo Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, mandou fazer isso. E agora Deus disse, agora é comigo, porque agora vocês vão ver o que eu vou fazer, aleluia. Então, amados, e esta orientação, ela não veio assim, de qualquer jeito. Enquanto Josafá estava ali orando ao Senhor, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. E ele então tem uma palavra e ele diz, dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, faça desta forma. Deus, amados, tem muitos meios de falar conosco e nos orientar. Ele nos orienta através da sua palavra, nos orienta através dos mensageiros dele, dos pastores. Eles nos orientam através de pessoas sábias, Deus fala ao nosso coração, Deus fala de alguma forma, mas o importante é que eu e você, ao orarmos, tenhamos os nossos ouvidos abertos, prontos a ouvir a orientação que Deus vai nos dar. Amém? E a orientação para ele era o seguinte: vai ao encontro do inimigo, mas não faça nada contra eles. Pode deixar que eu vou fazer. Deus nos dá orientações para que nós possamos vencer. Eu lembro de um outro caso que Deus deu uma orientação assim que parecia ser muito sem lógica. Quando Gideão, ele vai enfrentar o inimigo, o exército inimigo. Vai só com 300 homens. 300, Senhor, é? Gideão não fez essa pergunta, mas só com 300? É, só com 300, mas 300, é. E não precisa levar espada, não. O quê? Não, não precisa. Vocês vão levar cântaro. Senhor, cântaro é coisa de mulher. Mulher carrega cântaro. Não, vocês vão levar cântaro. E quando vocês estiverem no meio dos midianitas, vão dizer, por Deus, os homens vão gritar por Deus e por Gideão. E vão quebrar os cântaros. Só o barulho dos cântaros já vai fazer um grande estrago no meio do exército. Aleluia! Só a quebradeira de cântaro quebrando vai ser algo tremendo no meio daquele povo. Amados, Deus faz coisas grandes, mas Ele quer que nós participamos. Deus, Ele age na nossa vida, mas Ele quer que nós participamos. Quando Jesus, Ele chama Lázaro para fora, Ele diz, Lázaro, sai para fora. E quando Lázaro sai para fora, ele saiu mumificado, envolvido em panos, envolvido em faixas. E ali Jesus disse, olha, desatai-o. Qual que era mais fácil para Jesus falar para ele sair ou para as faixas caírem? Lógico. Mas Jesus queria a participação dos servos dele, das pessoas que estavam ali na obra que ele estava realizando. Ele queria que as pessoas que estivessem ali, imagina fosse você que estivesse ali, desatando aquelas faixas de
Lázaro. Que emoção! Que emoção! E Deus aqui, amados, Ele dá orientação para que nós possamos. Deus pode fazer tudo, não precisa de nada, Ele não precisa de nós para fazermos a obra, mas Ele quer que nós participamos da obra. Aleluia! Ele quer que nós participamos. Aleluia! Ontem o Jonathan, ontem ou anteontem, não sei, ele esteve lá em casa. E ele deixou o Benício lá em casa, ficou lá. Durante o dia, ele foi à tarde buscar o Benício. E aí ele começou a pegar as coisas do Benício, colocar no porta-mala do carro dele. E ele pegou o carrinho e foi colocar no porta-mala, fechou o carrinho. E o Benício veio, pegou do lado e veio como se estivesse ajudando, né? E colocou, e ajudou o pai a colocar. Ontem eu vi também outra situação, né? Ele na casa da Keila, ontem a gente foi lá fazer uma visita para a Keila, era aniversário dela, nós fomos lá. E aí o Carlos foi limpar alguma coisa, o Benício veio e pegou no rodo e ajudando o tio ali. Que diferença faz ele ali pegar, segurando um menino com 1 ano e 3 meses, ajudando a segurar o cabo do rodo, ou ajudando o pai a colocar o carrinho no porta-mala do carro, não faz diferença nenhuma. Mas o pai estava deixando ele ajudar para quê? Para ele se sentir importante. O tio deixou ele ajudar para quê? Para ele se sentir importante, para ele ter vontade de participar, de fazer, de ajudar. E sabe por quê? É isso que Deus faz conosco. Aleluia! Não é porque nós somos bons, nem os melhores, não é porque a gente... Não, amados, é porque Deus quer que nós participemos da obra dEle, das realizações dEle. E nós estamos ali como o Benício, sem fazer muita coisa, só com a mão ali, mas está acontecendo algo e a gente se sente importante. Nós nos sentimos importantes e falamos, eu participei, Deus me deu a oportunidade. E aqui o que ele fez? Josafá vai. E a terceira e última atitude de Josafá: perseverou no Senhor. Ele fala assim: Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Verso 18, Josafá então agora ele prostra diante do Senhor. Ao ouvir aquela orientação, e ele fala, Senhor. E ele começa a adorar ao Senhor. Diante da dificuldade, irmãos, podemos fazer duas coisas: desistir ou continuar. Quem sabe você nesta manhã entrou aqui, já no seu coração você já desistiu. Você já desistiu. Quem sabe no seu coração você já colocou, não, eu não vou fazer muita coisa, eu vou parar. Josafá não desistiu. Ele continuou. Ele perseverou. Continuou confiando no Senhor. Sem a perseverança, irmãos, seremos fracos na fé. Sem a perseverança nós não vencemos. A luta, ela é grande, ela é difícil. Mas permaneça. Continue firme no Senhor. Porque a vitória, ela não virá, ela já chegou. Nós já somos vitoriosos desde que Jesus morreu na cruz do Calvário.
Por mais que nós passamos por lutas e dificuldades, mas a nossa vitória é certa. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo. Vós também vencereis. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse: tende bom ânimo. Eu venci. Eu venci. Significa que em Cristo nós já somos mais. Muito mais que vencedores. Porque foi Ele quem conquistou a nossa vitória. Glória a Deus. Você não vai vencer. Você já venceu. Adore ao Senhor, porque você é um vencedor. Você não é um derrotado. Em Cristo você já venceu. Desde a cruz do Calvário. Há momentos de muito fácil desistir. É cômodo desistir. Quem sabe você está nesse momento cômodo, dizendo: olha, vai ser melhor desistir, vai ser melhor abandonar o barco, vai ser melhor pular do barco, vai ser melhor fazer, vai ser melhor deixar, vai ser melhor abandonar, vai ser melhor separar. Mas eu te digo nesta manhã: não desista, permaneça, fica firme, persevere. Aquele que persevera até o fim será salvo. Às vezes, como eu disse, você já entrou aqui decidido que já desistiu. Não desista. Quem sabe você disse: hoje vai ser a última tentativa. Não vou mais esperar. Ouça o que Deus tem a te falar. E eu já encerro aqui. Deus vai na frente abrindo. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, passais a alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Recapitulando: busque ao Senhor, confie no Senhor, permaneça na esperança, confiando no Senhor. Feche os olhos onde você está. Amém. Glória a Deus. Deus vai na frente abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Essa canção é uma canção que marcou e marca muito a minha vida. O Ricardo, Cris e eu conhecemos a história do autor dessa música, o que ele estava passando quando ele escreveu essa música, essa canção. Me parece também o Écilo também deve ter conhecido, mas nós vivemos de perto. Vivemos de perto, visitávamos, orávamos por ele.
quando ele escreveu essa canção. Ele estava vivendo um momento como esse da mensagem. Um momento de medo, de pavor, de aflição. Ele não escreveu por acaso essa canção. E quando eu ouvi vocês cantarem hoje, eu disse: olha, o que o Espírito Santo está nos ensinando. Então comece a cantar com muito louvor. Adore ao Senhor, não se desanime, não se desespere. Busque ao Senhor, confia nele. Eu quero deixar o encerramento para o pastor Ricardo. Ele vai fazer o apelo de acordo com ele, com aquilo que Deus já colocou no coração dele. Amém. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar. Queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a sua mão assim no seu peito, na altura do seu coração. É um momento de Deus para você, é um momento de Deus para nós. Ouvimos a palavra de Deus, ouvimos os oráculos do Senhor, que trazem fé, geram fé em nós, no nosso coração. E essa é a palavra da fé que foi pregada, e ela está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E a salvação está disponível, a sua reconciliação com o Pai está disponível. Busque o Senhor. Você ouviu? Não importa a situação, você pode buscar o Senhor. Você pode agora declarar a sua dependência do Senhor e perseverar agora em fé em o nome do Senhor. Repita após mim dizendo: Senhor. Todos digam: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus, o Filho, dentre os mortos. Salva-me, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu, papai, que um dia estive na tua presença, na tua casa, mas me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã, você que fez esta oração que acabamos de fazer todos juntos, você que está aqui ou está acompanhando pelas redes sociais e se identificou com esta oração, dizendo: sou eu, esta é a minha história, esta é a minha vida e esta é a minha decisão. Então eu quero te pedir, levante a sua mão agora onde você está, que eu quero orar por você. Isso, levante a sua mão onde você está agora, porque agora o Senhor está trazendo esse convite, está levando ao seu encontro esse convite, e a sua vida nunca mais será a mesma. Sabe, você que está fazendo uma confissão acerca da sua salvação em Cristo Jesus, nunca tinha feito uma confissão pública como esta. Ou talvez você que um dia esteve nos caminhos do Senhor, mas se afastou, estava desigrejado, estava afastado, e hoje você volta. Levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Você que está aqui, amém. Eu vejo mão levantada aqui, eu vejo pessoas rendidas ao Senhor. Eu queria fazer mais um pedido. Você que levantou a sua mão, eu queria que você deixasse o seu lugar e viesse aqui à frente, porque nós vamos orar juntos, amém? Eu já estou aqui, eu quero abençoar a sua vida, mas eu não quero apenas
orar por você, eu quero orar com você. Isso, glória a Deus. Você que levantou sua mão, você pode vir. Sabe, esse é um momento importante, um momento de Deus para você, viu? O Senhor está te abraçando agora, Ele está te tomando agora para te fazer uma nova criatura. Você é amada do Senhor. Amém, Jesus. Você que levantou sua mão, você pode correr para cá, você pode vir rapidamente. Talvez você que está nas redes sociais também, no nome de Jesus, você levantou sua mão. Eu não estou vendo, mas Deus está. Sabe, algo lindo está acontecendo agora. Sua vida nunca mais será a mesma. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas. Pai, declaramos que sobre ela não vale mais nenhuma maldição, nenhum encantamento. Nada pode separá-la do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós declaramos que não há mais condenação para essas vidas, porque não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Declaramos vida, vida abundante. Declaramos a paz de Cristo que excede todo entendimento. Declaramos, ó Pai, que o melhor está por vir, porque agora as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Declaramos, Pai, que essa vida e aquelas outras que estão agora orando são preciosas e amadas pelo Senhor. O Senhor as ama, e eu sei, Pai, que são filhos, filhas amadas do Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã. Sabe, algo lindo aconteceu agora. Você recebeu esse toque de Deus. O Senhor Jesus está com você, mas está em você. E Ele disse: nunca, jamais te deixarei. Estou com você até o fim. Amém? Mas sabe, outra notícia linda, outra boa notícia é que Ele deixou uma família que está ao seu lado também. E essa família está, uma parte dela está aqui. Eu queria que você recebesse um abraço dessa família, a família da fé, a família de Deus. Amém? Eu vou contar até 3 e eu vou pedir depois que você se volte para receber esse abraço. Pode ser? Amém? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Mais. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Aleluia, seja bem-vinda à família de Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, igreja? Aplauda mesmo, dê um brado de vitória. Jesus, Ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, por isso, mediante essa palavra, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por isso a festa no céu, porque essa vida preciosa e tantas outras talvez que estão recebendo essa mensagem agora estão se rendendo diante dessa palavra poderosa. Que palavra, Pastor Carlos, que o Senhor continue usando o Senhor com intrepidez, com ousadia. Sabe, é muito bom, né, a gente receber uma palavra de encorajamento. Saímos daqui entendendo que podemos passar por situações e vamos passar, que vão tentar, sabe, nos afugentar, trazer medo, mas nós podemos usar as atitudes de Josafá, né? Buscar o Senhor, declarar nossa dependência no Senhor e perseverar no Senhor. Amém? Quantos receberam essa palavra poderosa nessa manhã? Amém? Compartilha dessa palavra, sabe, viva essa palavra, rumine, esteja no pequeno grupo, na célula, onde nós vamos ainda dilatar ainda mais esse entendimento e vamos aprender uns com os outros em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém.
Deus abençoe, vão na paz, uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus.